Bom dia! Olá, nós já estamos aqui começando mais um programa Mulheres de Fé em Ação. E nesse domingo, um domingo muito especial, nós convidamos a Camila, ela é psicóloga clínica, ela atende também em consultório e ela trabalha especialmente com crianças. E ela já está aqui, nós já somos gratas por ter aceito nosso convite. Tudo bem, Camila? Como você está? Oi, Sandra, bom dia. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui contribuindo com esse trabalho, fazendo parte. Estamos ficando à vontade. Que bom, pois é, fique bem à vontade, que eu tenho certeza que hoje você vai contribuir bastante para essas pessoas, principalmente para as mães, né, os pais, os avós, né? Camila, e nós temos aqui algumas perguntas para você. E eu gostaria, nosso tempo aqui não é tão grande, né? Eu gostaria de fazer aqui a primeira pergunta, né? Às vezes, Camila, as crianças são incapazes de demonstrar frustrações, medo, até mesmo tristeza. E como os pais podem identificar esse tipo de sentimento? Então, quanto mais nova a criança maior a dificuldade que ela tem de se expressar verbalmente e aí maior a dificuldade dela conseguir colocar em palavras que ela está, por exemplo, com medo de dormir sozinha, que ela sofreu bullying na escola. Então, o que eu sempre falo no consultório, e quando eu tenho uma oportunidade, é que quanto mais nova a criança, mais ela dá indícios através dos comportamentos. Então, a criança ela não consegue verbalizar quando ela tem 2, 3 anos que sofreu bullying na escola, por exemplo, ou que ela tem medo de dormir sozinha. Isso. Mas ela consegue falar através do seu comportamento. Sim. Camila, como? Chorando, um choro excessivo é um sinal de alerta. Sim. Não querer ir para a escola, ou chorar quando está no portão da escola. Dentro do ambiente de casa, ela ficar muito calada, muito quieta, ou o oposto, muito agitada. São sinais comportamentais que a criança dá, que aí precisa ligar o alerta. Ah, entendi. Então, assim, mesmo que a criança ela tenha passado por algum processo de, sei lá, algum trauma, não é? Alguma palavra que foi, ou alguma agressão mesmo, né? Sim. Eu acho que acontece muito, né, também a questão da agressão. Acontece. E ela não tem como falar. Então, essas reações, o que você, assim, indica e fala para os pais aqui é que eles prestem atenção em algumas reações. Mas a minha pergunta também essas reações, por exemplo, elas têm que ser constantes, né? Contínuo, porque criança chora no colégio. Sim. Não é? É normal criança chorar. Eu me lembro do meu filho que ele, quando a primeira vez que eu fui deixar ele no colégio, ele chorou bastante, mas com o passar dos dias ele não chorava mais. Então essa questão da continuidade é que deve ser observada, não é isso? E aí é interessante que esse choro é também um choro de falta de adaptação escolar. Sim. Ou uma adaptação que ela dá um pouco de trabalho. E aí isso muitas vezes leva os pais a procurarem o suporte da psicoterapia. Camila, eu não consigo ajudar meu filho a entrar, às vezes a mãe de primeira viagem que está levando o filho à creche, o filho chora, Camila, eu choro junto, eu não consigo. E aí nesse caminhar, né, é interessante observar que existem contextos diferentes, é o choro da adaptação escolar e o choro, por exemplo, de uma agressão, de um bullying, e aí por isso é importante a conexão com a escola. Isso. E qual é a relação no ambiente familiar com relação à saúde mental da criança? Ou seja, vai influenciar esse ambiente para que ela tenha essa saúde mental? Me fale sobre isso. Total. Quanto mais nova a criança, mais espelhinho ela é. Então, muitas vezes a gente vê uma mãe falando de uma forma dentro de casa com o irmão mais velho ou com o esposo, e a criança ela acaba repetindo isso. Então, da mesma forma que esse espelho acontece
para algumas questões de comportamento positivo também acontecem para comportamentos desagradáveis. Então, o ambiente de casa familiar influencia tanto quanto o ambiente escolar. E aí, o ambiente escolar, já estamos falando de uma criança que já está inserida nesse universo, né? Então, o ambiente familiar tem total relação com a saúde mental da criança, até porque é o tempo em que a criança mais convive, mais passa. Então, se é um ambiente onde existem muitas brigas na família, provavelmente tem crianças que têm um perfil de um pouco mais agressivo ou um pouco mais retraído. E aí vale salientar a importância desse ambiente ser um ambiente carregado de afeto, não só amor, né? O amor da questão do cuidado, mas o afeto é a questão do abraço, do beijo. Isso fortalece e faz com que a criança se sinta segura. Isso. Perfeito. Caso essa criança realmente tenha um ambiente familiar, vamos dizer, como você falou assim, complicado, né? Que tenha muitas agressões, que tenha muita confusão dentro dessa casa, ou que ela não perceba esse afeto, qual seria o processo terapêutico para essa criança ficar bem? E aí varia de contexto para contexto, né? De família a família. O primeiro passo é os pais ou essa família identificar essa dificuldade que a criança tem, ou de identificar o comportamento. E aí é muito interessante porque no processo terapêutico, trabalhar criança é trabalhar o ambiente familiar. É impossível trabalhar uma criança e não trabalhar os pais. Isso. Muitas vezes, se tiver babá, os avós, quando tem uma relação mais próxima. Então, quando, por exemplo, a gente fala de um contexto que contém agressividade e estamos trabalhando com essa criança no processo terapêutico, estamos trabalhando os pais, estamos trabalhando os avós. E aí, quanto mais nova a criança, mais próximo essa relação com os pais no processo terapêutico é interessante. O que você... é uma pergunta que surgiu agora. O que você diria para uma mãe que está com dificuldade de se relacionar com uma filha ou filho e que é adolescente, não é? 13 anos, 14 anos... Fala, mas a filha escuta, mas entra por um lado, sai por outro. Como você, qual a sua indicação do tratamento dessa mãe? Como é que essa mãe chega para realmente entrar no coração dessa criança? Estamos falando aí de adolescência. E a primeira coisa que eu falo aos pais é: lembre-se que você foi adolescente, né? Como você foi aos 13 anos, né? Como era o seu relacionamento com os seus pais? Era como você imagina que você queria com sua filha? Ou era como sua filha está sendo com você? Então, a primeira coisa que eu peço é que os pais façam essa retrospectiva, né? De quando eles eram adolescentes, como essa mãe era quando ela tinha 13 anos. E aí, um outro processo é respeito, né? Estamos falando aí de um processo onde o filho ele nem é uma criança, mas também não é um adulto. E aí é muito importante a questão do respeito, de entender que essa criança não é mais uma criança, mas também não é mais um adulto. Inclusive, é confuso para esse adolescente entender isso. Né? Então, fase, é uma fase que muitas vezes é arisca, né? O adolescente está naquela coisa de me separo dos meus pais, me reconheço com os meus amigos, com os grupos da igreja, como é que fica essa coisa aí. E aí eu sempre digo que os pais precisam deixar o caminho aberto. E o caminho aberto é muito pela questão de 2 pontos. Respeitar esse adolescente e dialogar com ele. Dialogar sem forçar a barra, sem exigir explicações, mas sempre deixando a porta aberta para que esse adolescente possa transitar nesse relacionamento de forma tranquila. Perfeito. Eu acho que esse é um assunto assim urgente e muito salutar para as famílias, porque nós estamos vivendo num mundo difícil, não é? Um mundo complicado, onde tudo pode, tudo é possível, e na verdade não é, porque vai gerar um adulto problemático. E então, assim, muito bom, Camila, o que você tá nos trazendo aqui. Quais são as maiores demandas que acontecem no seu consultório atualmente? O que é que você mais recebe lá? O que é que tem acontecido bastante?
É interessante que, assim, hoje uma das demandas que eu mais recebo são pais procurando suporte para os filhos em relação ao processo de separação, né? Esses pais que chegam para como contar aos filhos, essa questão de guarda, como é que fica de comportamento, de se organizar. Um outro ponto que aparece bastante são dois, é a questão de demandas escolares, né, de dificuldades escolares, e nesse final de ano vai chegando bastante essa demanda, e a questão do medo, né, crianças mais novas com medo de dormir sozinha, nesse contexto que nós estamos, com medo de assalto, com medo de sair de casa. Em relação aos adolescentes, essa dificuldade de se comunicar de uma linguagem mais clara, mais acessível. Isso. E o que é que você... Então, assim, pelo que você falou, a questão da separação de pais, o divórcio, afeta muito, não é, as crianças. O que você diria para os pais, você que é psicóloga, os que estão pensando, não é, em se separar? O que você diria para os pais? É importante que muitas vezes os pais saibam que o que vai afetar, até onde vai afetar essa criança, não só tratar, mas também tentar reverter a situação, né, como casal. O que é que você fala, Camila? Sim, em relação a esse olhar, né, para essa criança, muitas vezes no processo de separação, essa criança ela é esquecida ou ela é enaltecida no quesito de nós não vamos nos separar porque temos um filho, né? Mas em relação a esse cuidado, né, com esse filho, com essa criança, é importante lembrar que a criança ela está inserida nesse contexto. Quanto mais nova ela não tem ideia do que é um processo de separação, ela tem dificuldade de compreender o que é a casa de um pai, o que é a casa de uma mãe, né, esse processo de separação. E o que eu sempre deixo de alerta é comunicar. A criança, principalmente quando mais nova, ela não precisa saber da riqueza de detalhes, mas a criança sente. Então, ela se dá conta do que está acontecendo, da briga, do ambiente pesado. Então, a criança ela precisa ser comunicada, mas ela também precisa ser poupada, né? Então, existem pessoas que acreditam que não influenciam. E aí, se não influenciar, eu digo sem medo de errar, se não influenciar agora, no processo atual, influencia posteriormente. E aí eu consigo acompanhar isso na clínica. Eu tenho crianças que têm pais recém-separados e estão sofrendo, e tenho adolescentes, principalmente adolescentes, que estão sofrendo com a consequência desse divórcio, que é um luto mal elaborado, mal construído. Perfeito. Gente, a gente tem pouco tempo. O nosso tempo já acabou aqui com Camila. Camila, muito obrigado pela sua participação. Eu tenho certeza que você contribuiu e muito para essas famílias que estão nos ouvindo. Obrigado e que você volte muitas vezes aqui. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com você. Agora me senti muito à vontade, como eu disse no início. E contem comigo, me coloco à disposição. Tá bom, um abraço. Estamos de volta já já no nosso segundo bloco do programa Mulheres de Fé em Ação. Nos aguarde, não sai daí, que já já nós voltaremos aqui trazendo uma mensagem para o teu coração. Você já faz parte do seu jeito favorito? O clube de vantagens que dá descontos e você ainda acumula dinheiro para as próximas compras? É só baixar o aplicativo. Quando bate aquela vontade de economizar, a minha oferta favorita tá na mão. Aí, gostei. Me coloca nesse clube. Claro! Dá para fazer o pré-cadastro direto no caixa e já sair ganhando na hora. Sacou? A cada compra você acumula créditos em dinheiro que pode usar em qualquer loja. E se quiser o seu troco, fica aqui, ó, no seu aplicativo. Isso não é mais um celular, é um cofrinho. Baixe nosso app e comece a economizar já!
A yoga traz para você o que existe de mais moderno no quesito bem-estar, beleza, autoestima e postura. Com suas lingeries, modeladores, cintas fitness e pós-cirúrgicas, entre muitos outros produtos associados à qualidade garantida que só a yoga possui. Desfrute você também de todos esses benefícios que temos para lhe oferecer. Esperamos sua visita. Oxage Yoga, Avenida Senador Salgado Filho, 2234, Natal Shopping. Olá, estamos de volta e agora chegou um momento muito especial do nosso programa, que é a ministração da palavra do Senhor. Então, se você estiver com a Bíblia, você abre no livro de Marcos, no capítulo 2, a partir do verso 1, que vai dizer assim: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando? Quem pode perdoar pecados, a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados. Disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Amém? Queridos, eu não sei se você prestou atenção no que Jesus fez aqui. Jesus cura um paralítico. Jesus observa a fé que esse paralítico tem. O paralítico sai, ajudado por 4 homens. Ele tem a ideia de fazer um buraco numa casa, no teto da casa. E esses homens ajudam a ele a descer no teto da casa. Exatamente, eles calculam onde Jesus está. E ele desce na frente de Jesus. O plano deles deu certo. Eles têm uma ideia de chegar de frente a Jesus, porque eles tinham certeza que se chegasse em Jesus, Jesus poderia fazer alguma coisa, curá-lo e tirá-lo daquela condição. A primeira coisa que Deus fala ao teu coração: você precisa somente crer que Jesus pode mudar a sua situação. Você precisa acreditar, pedir a Deus uma estratégia, uma ideia e chegar perto, porque Jesus, ele é aquele que pode sim mudar qualquer situação. Mas Jesus faz algo aqui muito interessante, está no final do versículo, do capítulo. Ele diz:
os homens da lei ficaram incomodados porque Jesus curou, porque Jesus disse que os pecados estavam perdoados daquele homem. E Jesus olha para ele e diz, não somente eu vou lhe curar, como eu vou perdoar os seus pecados. E Jesus pergunta, o que é mais difícil? É a cura ou é o perdão dos pecados? Deixa eu te dizer algo. A cura é algo que faz parte do próprio Jesus. Ele veio para curar. Então eu não sei o que é que você está pensando a respeito dessa enfermidade que possivelmente você está enfrentando ou alguém de perto está enfrentando. Eu quero te dizer que Jesus é capaz de curar sim. Mas perdoar pecados, os homens da lei disseram sim, ele curou, mas também ele perdoou pecados. Eu quero lhe dizer, falar sobre o sacrifício de Jesus na cruz. É algo tão tremendo, é algo tão extraordinário, é algo tão maravilhoso, que não dá para a mente humana ter essa dimensão do que Jesus fez na cruz do Calvário. Jesus morreu na cruz para que os nossos pecados fossem perdoados. E através do perdão dos pecados, nós também temos esse privilégio da cura. Então, quando eles estavam perguntando, então o que é mais fácil? É perdoar o pecado ou é curar? Jesus foi quem disse, o que é mais fácil? Gente, somente quem podia perdoar o seu pecado e o meu era Jesus. Era o Cordeiro Imaculado, aquele que não tinha pecado, aquele que era o Filho de Deus, aquele que estava com Deus desde a fundação do mundo. Só Ele pode perdoar pecados. Então, deixa eu te dizer algo que você precisa entender. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, em primeiro lugar, foi para perdoar os seus pecados. Porque se não fosse assim, eu e você não teríamos a eternidade. E a eternidade, queridos, é o maior presente que alguém pode receber. E só Jesus pode dar. Jesus estava nos mostrando aqui que só Ele é capaz de te dar a eternidade. Que só Ele é capaz de perdoar os seus pecados. Ah, mas eu fiz muita coisa, mas eu fiz muita besteira, mas eu roubei, mas eu fui adúltero, mas eu menti, eu era assim. Sim, Jesus é capaz de perdoar os seus pecados. E não existe outro que possa perdoar os seus pecados. Então, o que o Senhor está dizendo nessa mensagem é que a primeira coisa que você precisa se preocupar é com a tua salvação. A primeira coisa que você precisa se preocupar é entregar a sua vida a esse Jesus que veio para curar a tua alma, para te dar eternidade, para te levar para um lugar, uma rua de ouro e de prata. Então, essa é a sua primeira preocupação, porque depois que você é perdoado, depois que você é recebido, depois que você entrega a sua vida para Jesus, pode ter certeza, querido, a cura vem. A prosperidade vem. Porque em Cristo nós somos prósperos. A palavra de Deus diz assim, que a bênção do Senhor, ela enriquece e não empobrece. E aqueles que estão em Cristo, estão com Ele assentados nas regiões celestiais. Portanto, pode desfrutar de tudo que o seu Pai tem. De tudo que Ele tem para nos dar. A cura é para você. Eu creio que Jesus pode restaurar a tua saúde. Eu também creio que Jesus pode restaurar a tua casa. E você precisa crer comigo, porque nós vamos orar aqui no final. Eu creio que Jesus pode transformar esse filho ou essa filha que está dando trabalho. Eu creio
que Jesus pode abrir uma porta para você, que vai ser suficiente para você não se desgastar tanto. Mas o que você precisa, em primeiro lugar, dizer para Ele é que Ele é o Senhor e o Salvador da sua vida. Quando você disser isso, acredite. Todas as bênçãos das regiões celestiais que estão com Ele, elas são suas também. Porque você passa a ser filho, você passa a ser herdeiro. Você não é mais servo, você agora é filho. E filho é herdeiro, tem herança. A herança de quem? Do nosso Pai. Por isso, não existe nada mais precioso. Eu estou falando com você. Essa palavra toda foi para falar com você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Hoje nós temos um encontro aqui. Foi o Senhor que me trouxe aqui. E é Ele quem está colocando a palavra na boca. Se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, hoje é o dia. É o que falta. É o que está faltando para que você possa saltar, para que você possa realmente desfrutar da vida abundante que Deus tem para você. E eu quero lhe dizer, Deus tem muitas coisas para fazer na sua vida. Porque curar, Ele cura, porque todo o poder foi dado a Ele. Perdoar, Ele perdoa, Ele veio para isso. Mas deixa eu te dizer, o processo da cruz, da sua morte, do seu sangue derramado, do momento que ele ficou afastado do Pai, da comunhão, esse perdão de pecados, só Jesus, eu quero repetir, somente Jesus de Nazaré, ele pode resgatar uma alma. Então, nessa manhã, eu te faço essa pergunta. Você não quer aceitar Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida hoje? Ah, mas eu já aceitei. Ou então, não, eu estou aqui de frente a uma televisão, não vou fazer isso. Deixa eu te dizer, com a autoridade que o Senhor tem me dado, está me proporcionando e me dá agora. Deixa eu te dizer, hoje é o dia. Deus te colocou aí para te fazer essa pergunta. E você vai fazer e não precisa ninguém ver. Ele vai ver. Ele está te vendo agora. Então, eu faço essa pergunta, você responde e você vai orar comigo. Se você disser sim, eu vou orar com você agora. Amém? Quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Vamos orar? Faça essa oração comigo. Pai, em nome de Jesus, eu quero, Senhor, agradecer ao Senhor por essa oportunidade. E eu quero apresentar essa pessoa ao Senhor e quero te pedir, Pai, segura na mão dela, Pai. Escreve o seu nome no livro da vida, Senhor. E a partir de agora, eu a abençoo em nome de Jesus. E a partir de agora, Pai, ela recebe o Espírito Santo do Senhor e toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais são delas agora e ela pode tomar posse em nome de Jesus. Amém? Amém. Que bom que nós chegamos ao final de mais um programa. Graças a Deus por isso. Mas domingo que vem nós vamos estar aqui mais uma vez trazendo uma entrevista, uma mensagem da parte do Senhor para a sua vida e para a edificação da sua casa. Fica na paz, uma boa semana e que Deus te abençoe.